Olá, esse é o Bom Papo Cast no Curta Paranaguá. E hoje eu estou com a Andréia Calabua, produtora e diretora e sócia da GP7 Cinema. Ela já produziu 60 obras, tendo como destaque a série de ficção Contra a Capa. É diretora do curta Parabéns a Você, que já ganhou várias premiações em festivais, e é produtora do filme Entre Linhas. E a Marildo Martins, que atua desde 2012 no Departamento de Produção Executiva de Obras Audiovisuais. Foi produtor executivo dos longas Lamaçal, Alice Júnior e Entre Linhas. Bem-vindos, Andréia e Amarildo. Obrigada aí pelo convite, Márcio. Obrigado, bom dia. Bom Bom dia, é um dia, né? prazer estar com vocês aqui. Então, nós sabemos que o roteiro, ele norteia toda a produção de um filme. Vocês, como produtores, participaram do desenvolvimento do Entre Linhas? Então, o Entre Linhas, o projeto em si, a ideia, né? A ideia original que a gente chama, ela começou em 2005. A ideia, né? O roteiro ele começou a ser desenvolvido em 2011. Como que começou em 2005? Eu fiz uma viagem para a Ucrânia com o Guto e nós encontramos um amigo nosso da comunidade ucraniana, que é o Vitório Sorochuk. E foi uma coincidência esse encontro, né? A gente não sabia que ele estava lá. Nós estávamos produzindo, inclusive, o Made in Ucrânia, que é um documentário que é um dos primeiros documentários nossos aqui da produtora, né? E encontramos o Vitório e o Vitório, nós tomamos umas vodka, o Vitório contou a história da Ana Beatriz Fortes e da Elizabeth Fortes, no período aí da ditadura, né? Então é um roteiro que é inspirado numa história real dessas duas irmãs, que a Bia foi pega, né, pelos militares, né, e passou por um processo de tortura durante um bom tempo e depois entregaram ela com a desculpa que foi um engano, porque ela não era envolvida em nenhuma das acusações que eles diziam que ela tinha, né? Prenderam a pessoa Então, errada, né? é, essa ideia começou então aí, né? E aí ficou. E em 2011, estava aberto um edital da Petrobras. Aí nós resolvemos chamar o Thiago Lipka e o Rafael Monteiro para roteirizar o filme, né? O projeto, né? E aí, a partir daí que a gente começou a desenvolver o projeto, né? A partir do roteiro, só depois que você tem o roteiro que você consegue desenvolver o projeto, ver quanto ele vai custar, ver quais são as linhas, né, que você pode buscar em termos de recursos, né, para financiar a produção. Então, foi aí que ficou pronto o roteiro, inscrevemos na Petrobras, ele acabou entrando no edital da Petrobras, mas nós tivemos que renunciar, porque teve um problema da questão política no país, a questão com a Dilma, né? E a produção ficou parada. E a gente, desde então, né, estava buscando os recursos para viabilizar o projeto. Mas isso não foi ruim para o filme. Por quê? Porque nesse período que ficou parado, o roteiro foi ganhando mais corpo, né? Foi passando por novos tratamentos. Ele entrou no laboratório de desenvolvimento da Fundação Carolina, que é um laboratório muito importante em Madrid, né? Que são poucos projetos que conseguem entrar. Isso potencializou que você fica numa imersão durante 45 dias recebendo consultoria do projeto para aprimorar o desenvolvimento, né, do roteiro. E aí, em 2018, nós conseguimos, via uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual, através do Fluxo Contínuo, em parceria com a Elo Studio, que é a distribuidora, né? Conseguimos viabilizar os recursos de produção do Entre Linhas. E aí conseguimos viabilizar em 2018, o dinheiro entrou, né? Até passar por o processo de contratação sempre é muito demorado, né? Via fundo. E o dinheiro entrou em 2019, nós íamos começar a produção no início de 2020 e veio a pandemia. Então, o Entre Linhas a gente só conseguiu viabilizar e filmar ele em 2022. Amarildo, se quiser complementar. Em termos de recursos, ele teve, contando a aplicação que ele ficou, foi em torno de 3,5 milhões, e acabou tendo também outros tipos de aportes como apoio, né? Teve o apoio da Canon, teve uns parceiros locais também que aportaram através da redução dos valores, né? Porque o filme, como ele era a gente sempre tem esse lapso entre aprovação do projeto, de ter os recursos e realizar. E nesse meio termo sempre tem
os valores mudam muito, né? Então é um orçamento que, quando aprovado, seria um orçamento ok, quando a gente acaba realizando ele, ele acaba sendo bem apertado, né? Ainda mais pro Entre Linhas, que era um filme de época, envolvia reconstrução de vários cenários, um elenco assim bem grande, né? Considerável, né? A gente tinha em torno de, eu acho que com nome tínhamos quase 40 personagens com nome, fora as pequenas participações, figuração. E, embora a gente tenha tentado fugir das questões da pandemia, a gente acabou filmando ainda no momento ainda bem complicado da pandemia, né? A gente filmou entre maio e junho de 2022, em que já era seguro filmar, mas com uma série de protocolos. Essa série de protocolos nos trouxe assim, um impacto assim, bem grande, né? A gente fazia testagem em toda a equipe, dia sim, dia não. Tivemos que reajustar o cronograma de filmagens todo dia, quase. Teve um momento que a gente chegou a ter que parar, porque tínhamos, sei lá, a gente não tinha o que ser filmado, porque tinha elenco com Covid naquele momento e não era seguro gravar. Então a gente chegou a ficar 2 dias sem poder filmar nada. Enfim, então o Entre Linhas acabou sendo, da parte da produção, um desafio assim, bem grande para conseguir conciliar todas essas questões de saúde, né, mesmo, né, de ordem financeira, de ordem. Enfim, foi um E a projeto parte, bem vocês fizeram desafiador, né, muito André? estúdio ou foi muito locação? Teve muito estúdio, sim. Inclusive, só complementando o que o Amarildo falou, né? Ele falou, né, do orçamento financeiro que a gente teve, mas o valor total chegou quase em 5 milhões com todas as parcerias que a gente foi criando, né? O valor total de produção mesmo do projeto, Os né? valores Porque às vezes agregados, né? os valores agregados que a gente foi construindo através dessas parcerias, né? Porque às vezes a gente só pensa no valor financeiro, né? Que está na conta, mas o filme é um bloco, né? É uma construção grande para fechar esse orçamento. Sim, boa parte, né, Mario, foi construído em estúdio, porque o que acontece? Tem várias cenas em celas, né? Em prisões, né? Prisão da DOPS, tem um batalhão em Foz do Iguaçu. Tudo isso foi reconstruído em estúdio, né? A gente teve que fazer do zero, porque já não tinha mais cenários que a gente conseguisse rodar aqui e que tivesse as características dos anos 70, né? E que a gente pudesse fazer as intervenções, porque às vezes até tinha uma delegacia que disponibilizaria, mas a gente teria que entrar com intervenção, né? Cenográfica para fazer com que esse cenário ficasse com as características da época, né? Aí ficaria muito Então, mais caro, né? isso. Então a gente teve uma pré-produção bem longa nesse filme, que também custou bastante, porque a equipe de arte teve Hum. que entrar com muita antecedência para trabalhar E, na reconstrução toda desses cenários, né? e Inclusive, a sobre essas arte está muito parcerias, linda, né? Ela ganhou um prêmio de melhor direção de arte, né? No CinePE e mais sim, 4 prêmios. Sim, sim, Então, a eu Isabelle trabalho. Bittencourt é uma diretora de arte, assim, incrível, né? O Alzir, um grande diretor de fotografia. A nossa equipe toda foi incrível, assim. A gente teve um privilégio de trabalhar com uma equipe e elenco maravilhosa, porque um filme é uma obra coletiva, né? é. Teve um trabalho de Até Ela por vocês reconstrução terem muito trabalhado grande, né? esses 9 anos, né, na pesquisa do roteiro, em 13 diferentes versões, a gente consegue ver no filme essa delicadeza, né, essa força que tem a história, né? Sim, e o trabalho da Isa, né, de toda a equipe dela de arte, eles têm um trabalho muito primoroso na parte de pesquisa, que é um trabalho. Ela pesquisou o Arquivo Público do Paraná, fez todo um levantamento gigante de tudo. Basicamente, qualquer lápis que você vê na mesa, qualquer foto, qualquer elemento, qualquer símbolo ali foi pesquisado e está ali propositalmente, está colocado ali pela equipe de arte. A Isa, ela tem um trabalho assim, muito minucioso nessa pesquisa, tem todos os desenhos, os croquis, tudo. E até nessa construção também do cenário, a gente teve o apoio de algumas da Universidade Federal do Paraná, que a gente teve vários órgãos públicos envolvidos que nos cederam espaço para a gente reconstruir lugares que já eram prédios históricos, né? Que a gente transformou em outros lugares dentro da história, né? O necrotério também é um espaço que hoje está Hum, virando museu, que é um necrotério antigo, né? hum, Teve também, a gente teve apoio também da Lapa, inclusive, com sim. móveis antigos, foram muitos móveis utilizados da Lapa, O- carros antigos também, né? A gente teve que trazer também carros de fora, porque também tem uma questão, né?
O filme ele trata sobre um tema que a gente está num momento político complexo, né? Essa polarização que a gente está entre a direita e a esquerda, né? Esses conflitos que a gente está vivendo. A gente teve bastante dificuldade de conseguir carros, né? Porque nem muitos queriam locar o carro para o filme por questões ideológicas, né? E ok, a gente respeita isso. Então, às vezes, tem carro, tipo, acho que tem carro até de Paranaguá, inclusive, Ah, também. é. A gente Aqui tem tem um muitos carro de carros antigos. a gente acabou pegando carros de várias regiões, assim, porque não conseguia fechar, porque eram muitos carros em cena que a gente precisava, né? E teve muitos colaboradores aqui, né? De parceiros também de carros locais, de Jeep, de Rural, tem uma Rural linda que a gente usou, né? Então, e tem uma cena complexa que a gente fez também, que foi uma cena no avião, né? Que a Isso foi gravado personagem lá em Foz do Iguaçu? não, não, a Não? gente gravou Também. a gente gravou também, mas a parte interna toda do Hum. avião, ela foi gravada em estúdio. A gente conseguiu um avião que estava um lugar que um ferro velho, Ah, o antigo, outro. e o cara estava restaurando esse avião. Então, nós fizemos todas as cenas internas nesse avião, nesse ferro velho. E dentro desse barracão, nós fizemos todo um chroma key, foi todo feito o chroma key para todas as janelas, né? E aí foi readaptado internamente esse avião para ficar com as características que precisava para o filme. E depois a gente foi para Foz. O Amarildo, inclusive, é de Foz do Iguaçu. Foi É, para a Foz. gente teve, no total, até essa cena do avião é um bom exemplo do nível de construção que a gente acaba fazendo, né, nas obras audiovisuais. A gente tem no total 3 aviões envolvidos ali, praticamente, né? Esse avião que é uma carcaça de um avião que está no ferro velho, é a parte interna da cena. Tinha um avião de verdade num hangar aqui na região metropolitana de Curitiba. E daí teve ainda as imagens de drone que a gente fez nas Cataratas do Iguaçu, com drones sobrevoando e pegando essas imagens que foram depois colocadas na janela do avião, na porta, quando se abre, e o avião 3D, né? A miniatura dele, das cenas dele voando, assim, que daí foi construído em pós-produção e na pós-produção foi feita essa mescla, essa colagem de todos esses aviões, né? Do avião de verdade, do avião construído, do avião das imagens de Foz do Iguaçu. E teve muita E pós-produção? Teve. de efeitos, teve bastante essa do avião, principalmente, né, André? Foi mais. É, E de algumas coisas também para. Porque, como a gente filmou em prédios históricos, mas nos dias de hoje, então teve um trabalho também de limpeza, que isso vem na pós, que é de tirar fio, tirar placas, Tomadas? tirar poste. qualquer. Tem Então tem esse prédios trabalho que a gente também. tirou também, que eram prédios modernos, que estava nos fundos da fachada da Casa X. Então, teve um trabalho grande de pós-produção. Trabalho de finalização de cor. Nós rodamos em HDR também, né? Por isso também a gente teve essa ajuda da Canon, que foi bem importante para o filme, né? Então, ele está com uma tecnologia de ponta hoje, né? Em termos de filmes rodados em HDR. E aí, por exemplo, quando a gente rodou, tinham poucos monitores HD para monitoração do material no set de filmagem em HDR. Então, esse apoio da Canon Uhum. foi bem importante, porque a gente, além de usar câmeras, lentes deles, né, que eram lentes muito boas, a gente conseguiu ter a monitoração também em HDR no set, né? E qual foi a câmera que vocês usaram? A gente colocou até nos créditos finais do filme, a gente listou lá, caso alguém tenha interesse, saber exatamente a câmera, a lente, qual monitor, né? Que inclusive o monitor, né, em questão, esse monitor para conseguir ver a imagem HDR, a gente usou um no set e daí usou na hora da colorização, né, na pós. Na pós, a Canon, o monitor era tão novo que ele estava na caixa lacrado. A equipe de pós teve essa alegria de tirar o monitor da caixa. Hoje é difícil da gente ainda ver o filme em toda a sua porque a gente acaba com o filme, ao mesmo tempo que ele demora muito para ser feito, a gente sempre tem que fazer ele pensando em ele daqui 5 ou 10 anos. Então, a tecnologia que ele foi filmar, a tecnologia de cor, né, a questão do HDR, é para que daqui a 5 anos ele ainda tenha uma imagem que seja uma imagem ainda contemporânea, sabe? Então,
provavelmente a gente só vai conseguir ver ele plenamente na TV, assim, sei lá, daqui uns 2, 3 anos, quando nós trocarmos as nossas TVs, né? Porque, tipo, ainda são poucos modelos de TV que comportam HDR no Brasil ainda, sabe? Então, o que Olha nós só, formos eu ver, a gente peguei não é o HDR. Ainda não. Ainda não. 4K, 2K, ou então um HD mesmo ainda, depende da plataforma que ela vai estar sendo exibida, das condições que essa É, plataforma tem para a, exibição, né? os streamings, eles até disponibilizam materiais em HDR, mas o problema é o nosso material, a nossa TV em si em casa, que a maioria, eu acho que só se comprar algum modelo muito recente para ter um modelo que comporta o HDR de verdade, sabe? Só Ele. complementando a tua Diga. pergunta, que eu peguei o modelo certo da câmera aqui, e você já comenta ali. É a Canon C500 mesmo, Mark II. É essa câmera que a gente usou. E a gente usou as lentes Sumire Prime, um kit deles bem bacana também. É porque a imagem do filme é realmente linda, né? É. Isso também vem muito com o trabalho da direção de fotografia do Alzir Barbosa, né? Que Alzir Barbosa, inclusive, é um diretor de fotografia formado na Rússia. Ele Bacana. tem uma formação muito sólida também, né? Mas ele é Então, curitibano, não, ele é paulista, ele é paulista. é de São Paulo. E eu acho que o que é interessante do Entre Linhas, a foto e a arte, elas têm que estar muito conectadas para que você tenha esse resultado, né? Então, os dois foram muito talentosos, né? E tiveram uma entrega incrível pro filme, mesmo com as condições desafiadoras de orçamento, porque para um filme de época, nosso orçamento era muito apertado mesmo, né? Que a gente teve a inflação muito alta pós-pandemia, né? Pós-pandemia não, porque a gente estava no meio da pandemia, né? A gente estava no tipo a alimentação que a gente orçou em 2018 estava 50% mais cara para um Os set de materiais de construção também, né, material André? de construção, transporte, tudo isso inflacionou. Então, para nós foi indispensável, né, agregar esses outros valores, né, que o orçamento chegou quase em 5 milhões, né, com os valores totais, porque senão a gente não conseguiria viabilizar, né? Os cachês inflacionaram muito também de equipe e de elenco, porque o streaming, o que aconteceu? Teve um boom de produção do streaming, né? E eles têm muito dinheiro, né, para pagar, e os projetos via fundo setorial, os orçamentos são um pouco mais baixos, então muito desafiador também até para contratar equipe, né? Essa concorrência, a gente conseguir ter a equipe, porque às vezes ela acaba indo para o eixo Rio-São Paulo rodar com os streams, porque os cachês são bem altos, né? É, mas também Você ia fazer dá uma essa pergunta. possibilidade de fazer um trabalho mais artístico também, né? O Alfiero, que é o nosso continuista, ele chegou a um momento, agora recentemente a gente conversou, né? O Entre Linhas a gente foi um processo muito artesanal, assim, sabe? A gente teve muito tempo também de pré da pré, que a gente chama, né, Marildo? Que é uma imersão que a gente faz com os chefes de departamento para encontrar toda a estética do filme, discutir com a direção, discutir com o Guto, né? Tudo que ele pensava em relação ao filme, né? O que o Guto queria como resultado de obra, para que essa equipe artística conseguisse trazer o que a direção queria, né? Para o filme, né? O Guto conseguiu também ter um trabalho bom em termos de preparação de elenco. Ele ficou teve um bom tempo ali para ensaio com os atores, que acho que isso também é importante, né? Andréia, então o que as pessoas podem esperar do filme Entre Linhas aqui no Curta Paranaguá? Olha, eu gostaria de dizer para as pessoas que nosso filme está lindo. A gente fez com muito amor. Eu acho que é um filme que é muito importante para ser visto. Nesse momento político nosso, em que ainda tem pessoas questionando uma possibilidade de volta da ditadura, né? E para entender que existiu sim a ditadura e muitas pessoas sofreram muito com isso. E muita gente não Nós acredita, né? Muita gente não acredita nisso, né? E nossas personagens estão aí. A Elizabeth Fortes e a Ana Beatriz Fortes, elas estão aí. A Ana Beatriz, ela foi torturada durante 10 dias, passou por todos os tipos de tortura e abusos que você possa imaginar.
Então, assim, aí você entregar uma filha para os pais, né? Toda estraçalhada, né? E o trauma e tudo, né? Então, assim, a dor só é dor quando é da gente, né? Então, assim, quando pega um filho seu, um sobrinho seu, um tio seu, um pai seu passou por isso, você vai entender. Mas se você não passou, ah, não, vamos torturar, né? Porque é A dor bandido, não é não sua, presta. né? Às vezes só é uma opinião política, um posicionamento diferente de pensar as coisas. Então, o filme ele é muito importante. E é sobre o nosso, é uma história nossa, né? Que aconteceu aqui em Curitiba, não aconteceu no Paraná. E assim, o nosso desafio maior é chegar até o público, para o público vir até nós em relação às obras audiovisuais nacionais. Nós estamos produzindo coisas lindas, estamos entregando coisas maravilhosas, mas ainda se tem, né, que o que vem de fora é melhor. Não necessariamente. Eu acho que o nosso projeto, nós entregamos o que podíamos entregar com a condição que tínhamos, né? E, enfim, é isso que eu gostaria de dizer. Se E puderem dar entregaram. oportunidade para a gente, né, indo ver o nosso filme, seria lindo para vocês entenderem um pouquinho a nossa trajetória da produção audiovisual paranaense, né? Está muito linda, de extrema qualidade. E para você que quer assistir o filme Entre Linhas no Curta Paranaguá, ele será exibido no dia 19 de setembro, às 20 horas, com entrada gratuita. Então, confira a programação no site curtaparanaguá.com.br e venha fazer parte desse encontro cinematográfico.